Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Inicio esta lição da Escola Bíblica Dominical, saudando inicialmente os nossos pastores Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia. Uma saudação também ao nosso pastor Gilson Bétega e ao nosso querido pastor Jorge, a quem desejamos as ricas bênçãos de Deus como servos do Senhor. E a você que me assiste neste momento, agradeço pela oportunidade de compartilhar com você o estudo desta lição. Aliás, novamente vamos estudar uma importante lição escrita por um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, verdadeira coluna e referência ética e cristã da denominação batista independente. Refiro-me ao decano pastor José Taborda Lima. Título da lição: A Bíblia, dois testamentos, uma extraordinária unidade. Quem já leu a Bíblia tem a impressão de que são dois momentos na história da civilização humana. No Velho Testamento, além da bonita história da criação, os acontecimentos desaguam no relacionamento entre os povos, nas culturas, na religião, nas mortes, nas guerras, na vida dos sacerdotes que tentam amenizar todo esse sofrimento, e de alguns líderes de nações, destacando também a postura do povo hebreu, época dos profetas, e vai se afinando com a vinda do Messias. No Novo Testamento, o cenário é diferente, é outra história, é o nascimento, vida e ministério de Jesus, culminando com a expansão da igreja e consequentes admoestações e advertências para a escatologia. Mas percebe-se que é um fio histórico que começa lá no Jardim do Éden, após a queda do homem no pecado, e a promessa de sua recuperação através de um Salvador, isto é, através do Salvador. Essa história atravessa todo o período Velho Testamentário, adentra e prossegue no Novo Testamento. Embora escrito por cerca de 40 diferentes autores, talvez um pouco mais, num período que vai de 1400 a 1500 anos, ao estudá-la, isto é, a Bíblia, observa-se que há nela uma unidade, ou seja, uma só mensagem. Vamos procurar elucidar esta afirmação. Primeiro, trata-se de uma unidade em virtude do único e verdadeiro autor. Isto mesmo, são vários escritores humanos, mas todos inspirados só pela mente única e infalível do Espírito Santo. Procure comprovar isto através da leitura na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e versículo 2. E mais, observem outros detalhes. Eram pessoas de diferentes épocas. B, não tinham o mesmo nível de instrução. C, muitos deles tinham de pronunciar sentenças sem serem juízes, pois falavam em nome de Deus. Mas o grande destaque que chama a atenção é que no cômputo geral, a mensagem era fundamentalmente a mesma, ou seja, o Senhor Deus, o eterno Javé, oferecendo salvação a Israel, mas também a todos os povos. Prova disto
Leia lá em Isaías capítulo 55, verso 1. Segunda consideração, é uma unidade com o mesmo fim moral. O autor desta lição transcreve uma excelente contribuição do Dr. Joseph Angus na sua obra denominada História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, editada pela Casa Publicadora Batista em 1951. Abro aspas. Tudo quanto a Bíblia ensina ou se refere a Deus em relação com o homem, individualmente ou socialmente falando, ou se refere ao homem em relação com Deus, sendo esse ensinamento moral e prático, não apresenta um ideal que não seja também uma realidade nas suas narrativas, nas suas biografias, nas suas profecias. Ela tem apenas um fim, o de voltar e estabelecer as relações quebradas entre Deus e o homem, e entre os homens e homens, isto é, remir e santificar a nossa raça. Terceira observação, unidade da doutrina. Como assim? Este é, sem dúvida, um tópico de suma importância. A Bíblia, em que pese nossa dificuldade de compreender plenamente toda a verdade das Escrituras, revela o mesmo Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Embora esta relação não tenha acontecido tudo de uma só vez. Por isso é que chamamos de revelação progressiva. Observem como o autor de Hebreus escreveu, abro aspas, que havendo Deus falado antigamente pelos profetas, agora ele nos falou através de seu Filho, fecho aspas. Então, dessa expressão, depreende-se que essencialmente é a mesma mensagem de amor e perdão. Leio só para confirmar a referência bíblica da nossa revista, que está em Salmos capítulo 103, versículos 11 a 13. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se compadece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. De quem o Senhor tem compaixão? Isto mesmo, de todos aqueles que o temem. Vejam, não há contradição entre o ensino do Antigo Testamento e a doutrina do Evangelho da Nova Aliança. Disso vale destacar nesta oportunidade duas verdades. Verdade A. Algumas coisas, expressões ou realidades pertencem a uma época que já passou, embora façam parte do plano divino da salvação. Por exemplo, todo o sistema sacrificial no Velho Testamento. A esse fato que se refere o autor de Hebreus, mais precisamente no capítulo 8, quando emprega a palavra antiquado. Como assim antiquado? Ora, porque agora, na nova aliança, o que vale é o sacrifício oferecido por Jesus com seu próprio corpo, conforme encontramos em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28. Quando da celebração da Páscoa e instituição da ceia, ao tomar o cálice, Jesus, o Cordeiro de Deus, assim se refere, abro aspas, por isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados, fecho aspas.
Aliás, este episódio nos faz lembrar do dia em que Jesus foi batizado e João Batista assim se referiu, abro aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é, quando João Batista viu Jesus se aproximando do Rio Jordão para ser batizado. Há uma outra observação, letra B. Em razão de total ignorância, ou seja, desconhecimento, muitos críticos e estudiosos pretendem apontar contradições na Bíblia. Ora, tudo aquilo que possuímos nas Escrituras é suficiente para abrir nosso entendimento e verificar que praticamente todos os acontecimentos apontam para um só fato: a vinda, a vida e a volta de Jesus Cristo. De tudo que estudamos até agora, entendemos que há unidade na diversidade. Ora, são tantos acontecimentos que aparentemente não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Lê do engano. Pois tudo quanto está registrado na Bíblia, isto é, nos dois testamentos, Velho e Novo, não conflitam entre si. Ao contrário, se complementam e se explicam mutuamente. O apóstolo Paulo sabiamente se refere a este assunto, isto é, sobre a diversidade nas Sagradas Escrituras, afirmando, abro aspas, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Conclusão. Quero ler o que o pastor Lima escreveu como conclusão desta importante lição. Abro aspas. A Bíblia é um livro único, muitos redatores, um só autor, várias e diferentes mensagens, mas um único fim. Muitos livros e, na verdade, um só livro. Somente o eterno Deus, origem de toda a verdadeira Escritura Sagrada, poderia produzir uma obra de tal natureza e pela instrumentalidade do homem. Portanto, em lugar de confusão e discrepâncias, que seria algo normal como resultado de tanta diversidade referente aos aspectos humanos da autoria da Bíblia, o que vemos é outra realidade, conexão, um só propósito, um substancioso ensino geral. Enfim, uma gloriosa mensagem de salvação para mim e para você. Aleluia! Que Deus abençoe.